Olá, boa noite. Estamos aí iniciando a nossa live Jornada no livro do Apocalipse. Então, nós vamos fazer uma sequência aí de nas segundas às 8 horas, nas quartas às 8 horas. A nossa ideia, nosso propósito é poder estar conversando sobre esse livro tão enigmático para muitos cristãos, tão estranho, tão difícil, mas nosso objetivo é mostrar que o livro de Apocalipse é um livro de esperança, um livro que realmente tem muito a falar aos nossos corações enquanto cristãos nos dias de hoje. Nosso modelo vai ser uma mistura de aula com estudo bíblico. A gente vai estar apresentando informações bíblicas, exegéticas, acadêmicas, para melhor a gente poder entender e compreender o livro de Apocalipse. Ao mesmo tempo, a gente vai tentar extrair algumas aplicações para a nossa vida espiritual à medida que a gente vai lendo e estudando o livro de Apocalipse. Então, em nosso primeiro encontro, a gente vai estar fazendo uma visão geral do livro e e tentar entrar aí um pouquinho no capítulo 1º do livro de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 8. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, vai anotando aí, pega o seu bloquinho de anotações, e se você tiver perguntas nesse processo, vai mandando aí que a gente vai tentar responder conforme for possível, né? A gente está estreando nessa ferramenta tecnológica, nesse tempo aí de confinamento, coronavírus. Então, ainda não dominamos todas as possibilidades. Então, se houver alguma falha aí, você nos perdoe, mas nosso desejo é edificar a sua vida e fortalecer a sua fé através da palavra de Deus revelada no livro de Apocalipse. Então, para começar, a nossa primeira questão é: quem escreveu o livro do Apocalipse? Então você deve já ter ouvido essa expressão Apocalipse de João. De fato, aí no versículo de número 1 vai dizer que o anjo notificou o seu servo João. Então, a pergunta é: qual João? A resposta clássica é que esse João é o apóstolo de Jesus, que também escreveu o quarto evangelho. Embora essa seja uma resposta tradicionalmente aceita por todos, é importante observar que o próprio livro de Apocalipse não chama o seu autor de apóstolo. Também não chama ele de discípulo amado, que é a expressão utilizada lá no quarto evangelho para o seu autor. Existem diferenças significativas entre a maneira como o Apocalipse foi escrito e a redação das cartas e a redação do evangelho atribuído a João. De modo que alguns autores entendem que pode ter havido um outro João, talvez um presbítero João, ligado a João, ligado ao apóstolo João, que escreveu o livro. Isso é só uma questão para a gente começar e aquecer, entender que existem várias questões que não são resolvidas. O autor é João, é certo que é João. Agora, se é o apóstolo João ou não, é uma questão ainda não tão certa assim. Em segundo lugar, o lugar onde o autor estava ao escrever este livro. Então, ele estava na ilha de Patmos. Essa era uma ilha de aproximadamente 25 quilômetros quadrados que ficava situada na costa da Turquia. João estava exilado lá por causa da perseguição aos cristãos. Alguns entendem que Patmos poderia funcionar como uma espécie de ilha penal, para onde presos por perseguição eram colocados. Quem são os destinatários do livro de Apocalipse? São os cristãos da Ásia. Aí no capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram
na Ásia. Então, essa região da Ásia é a região que hoje equivale à Turquia. É uma região onde haviam pelo menos 7 comunidades cristãs e em torno, aí os cálculos estimam em torno de 80 mil cristãos. Tá? Você pode achar esse número grande, mas veja que os estudiosos fazem uma estimativa que por volta do ano 100, ou seja, 70 anos após a morte e a ressurreição de Jesus, ao final do primeiro século, existia em todo o Império Romano alguma coisa em torno de 320 mil cristãos. Desses 320 mil, em torno de 80 mil residiam nessa região da Ásia Menor. Agora, qual é a situação e a data em que o contexto que o livro de Apocalipse foi escrito? Apocalipse foi redigido em torno do ano 90 depois de Cristo, final do primeiro século, durante o governo do imperador Domiciano. Então, Domiciano foi um imperador que recebeu o título de Senhor e Deus e implementou cultos onde as pessoas deveriam venerá-lo, adorá-lo como divino, como Deus mesmo. Na perspectiva do imperador, isso era uma questão política, de lealdade política. Agora, para os cristãos, era uma questão religiosa, uma questão de fé. E na medida que os cristãos começaram a se recusar a participar desses cultos, porque na perspectiva da fé cristã, só existe um Senhor e Deus, que é Jesus Cristo, não é verdade? Então, o imperador começa a condenar os cristãos ao exílio ou ao martírio. Tá? Veja que, então, o contexto do livro de Apocalipse é o contexto onde o imperador Domiciano implementa esse culto e persegue aqueles que não o adoram. Um ponto que eu acho muito importante para a gente compreender o livro de Apocalipse, e talvez esteja aí nas questões centrais da interpretação do livro, são os objetivos do livro. Então, queria chamar a sua atenção para 3 pontos que a gente pode identificar como motivações, intenções na produção do livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, Apocalipse é escrito para promover uma interpretação espiritual, uma interpretação bíblica para tudo que está acontecendo no momento. Isto é, apesar da prisão e morte de muitos cristãos, Cristo, Jesus, continua sendo o soberano sobre a terra, sobre os reis da terra. Então, esse é o primeiro objetivo do livro, oferecer uma interpretação espiritual da realidade, do presente. Segundo objetivo seria incentivar os cristãos a, nesse presente, perseverarem, lutar pela sua fé, se manter fiel em meio às tribulações. Terceiro objetivo é o objetivo de promover esperança, mostrando que os mártires, aqueles que estavam morrendo por sua fé em Cristo, eles estavam com o Senhor na glória, estavam com o Senhor no céu, eles estavam adorando Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, Apocalipse mostra que esse tempo vai findar. Os dias estão contados, os inimigos de Deus já estão derrotados. Jesus virá trazendo justiça e o novo céu e uma nova terra. Então, temos aí 3 objetivos que, veja você, são muito atuais, na verdade. Em primeiro lugar, você tem uma interpretação espiritual da realidade, como a gente entende esse tempo que estamos vivendo. Em segundo lugar, a necessidade de, enquanto cristãos, nós perseverarmos na nossa fé, se mantendo fiel. Em terceiro lugar, encarar esse mundo, encarar esse tempo com esperança, crendo que Jesus está no controle, a vitória está garantida. Então, 3 objetivos importantes para a gente compreender todo o livro do Apocalipse.
Outro ponto interessante tem a ver com o gênero do livro, né? O gênero do livro de Apocalipse, porque ele tem um gênero literário um pouco diferente dos outros livros do Novo Testamento. No Novo Testamento você tem principalmente o gênero narrativa e discursos que nós vamos encontrar nos evangelhos e no livro de Atos, e nós temos o gênero cartas, que trata de todas as cartas de Paulo, naturalmente, e das outras cartas de outros autores do Novo Testamento. Então você tem narrativa, discursos e cartas. Apocalipse não é nenhum desses três. Então, o gênero do livro de Apocalipse, ele vem de um movimento chamado literatura apocalíptica judaica. Então, é um gênero que começa, tem seus antecedentes, as suas sementes na literatura profética do Antigo Testamento. Então, você já vai encontrar um pouco desse gênero apocalíptico no livro de Isaías, vamos encontrar no livro de Zacarias, e, sobretudo, o livro de Daniel é um livro forjado já com essas marcas da apocalíptica. Tanto é que o nosso Apocalipse aqui do Novo Testamento, ele vai dialogar bastante com esses livros proféticos do Antigo Testamento, especialmente o livro de Daniel. Então, essa literatura apocalíptica ela vai florescer ali por volta do ano 200 a.C. Então, ela começa nos livros proféticos, mas por volta do ano 200 a.C., começam a serem produzidos uma série de livros justamente com esse título, Apocalipse, numa perspectiva judaica. A ideia desses livros era fazer a mesma coisa que o nosso Apocalipse aqui, oferecer uma interpretação religiosa da realidade, estimular os judeus à perseverança e incentivar, fomentar a esperança na futura intervenção de Deus. Aí você pode perguntar, poxa, mas então qual é a diferença entre o Apocalipse do Novo Testamento e esses apocalipses judaicos? A diferença está justamente na fé em Jesus Cristo. A realidade de que o Messias chegou, de que o Filho de Deus se encarnou, morreu, ressuscitou, isso faz com que a visão histórica seja transformada. Então, o nosso Apocalipse, o Apocalipse do Novo Testamento, ele é construído, forjado sob essa certeza, essa convicção de que o final dos tempos chegou. Que final dos tempos é esse? É o final da vitória de Deus sobre o mundo. É o triunfo da justiça de Deus sobre o universo. E esse triunfo está garantido, porque Jesus ressuscitou. Na perspectiva do Novo Testamento, a ressurreição de Jesus, ela põe em curso o final dos tempos. Então, pensando dessa forma, a gente tem 4 ideias básicas para poder encarar os eventos do livro de Apocalipse. E esse é um ponto especialmente polêmico. Por quê? Você pode entender que tudo que está no livro de Apocalipse é passado, ou seja, tudo já aconteceu na época de João. Então, se fosse assim, se a gente interpretar o livro assim, nada do que está aqui diz respeito à nossa época ou ao futuro. Uma segunda opção é o inverso dessa. É a ideia de que nada aconteceu ainda, ou seja, tudo que está em Apocalipse está nos últimos dias. Tá? Ou seja, as coisas ainda vão acontecer. Tudo está relacionado aos eventos concomitantes à vinda de Cristo. Então a gente lê o Apocalipse e imagina o futuro. Uma terceira opção, a opção de entender que tudo está acontecendo no presente. Chegou uma pergunta aqui do nosso queridíssimo pastor Felipe. Eu vou responder essa pergunta, a importância do gênero do Apocalipse. Segura aí, Felipe, a gente já vai em você. Mas só para terminar essa explicação. Então, a terceira opção em relação à interpretação do livro é acreditar que tudo que está nele é um roteiro da história do mundo. Ou seja,
Quem lê o livro de Apocalipse nessa perspectiva vai encontrar no livro sempre referência aos eventos do mundo, aos eventos mundiais. Então eu vou encontrar no livro coisas relacionadas, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial, à ascensão do nazismo, a queda do Muro de Berlim, ao comunismo, e de repente eu vou achar até no livro alguma coisa relacionada ao coronavírus, quem sabe, né? Então as pessoas elas recorrem ao livro para achar coisas que estão acontecendo no nosso tempo. Então ela vai achar ali profecia de eventos da sua época. O erro dessa interpretação ele é óbvio, porque cada época da história vai interpretar o livro de um jeito. Então, na época, por exemplo, dos reformadores, eles entendiam aquele momento como o fim dos tempos, e aí tudo que está no livro tem a ver com eles. Quando aconteceu as Torres Gêmeas, né, a queda das Torres Gêmeas, o ataque terrorista às Torres Gêmeas. Então, as pessoas acharam no livro de Apocalipse referência. Então, certamente, não é esse um bom jeito de interpretar o livro de Apocalipse. Então, qual seria a melhor forma de interpretarmos o livro? Então, a proposta seria entender que o livro ele não está interessado em profetizar eventos específicos ao longo da história. O livro de Apocalipse, ele, na verdade, os princípios espirituais que regem a história da humanidade. Ou seja, qual é a realidade espiritual por trás dos eventos históricos, que eventualmente se concretiza, se manifesta concretamente em um evento ou outro. Então, veja, é como se fosse, é como se a gente pudesse ter acesso, né? Você tem uma peça de teatro que está acontecendo ao vivo, e esse é o nosso mundo, essa é a nossa realidade. Dá a visão dos bastidores. Ou seja, o que está acontecendo por trás? Quais são as intenções? O que causa? Quais são as causas? Quais são os objetivos? Quais são as finalidades? E especialmente, né, numa perspectiva espiritual, onde está Deus? Ou o que Deus está fazendo por trás de todos esses eventos? Então, é nessa linha de entender os princípios espirituais por detrás do livro que a gente vai olhar e estudar o livro de Apocalipse. Então, voltando lá na pergunta do pastor Felipe, qual a importância do gênero do livro para compreender, do gênero apocalíptico para compreender o livro de Apocalipse? É entender que, se eu não recorrer ao gênero literário, eu posso, por exemplo, pegar o livro de Apocalipse e querer encontrar nele descrições literais. Então, por exemplo, quando o livro fala de um dragão que emerge do mar, então a gente vai acreditar ou esperar que realmente um dia vai sair um dragão com tantas cabeças de dentro do mar. Ou, enfim, você vai sempre ter uma dificuldade de interpretar os símbolos do livro, porque o livro de Apocalipse é um livro extremamente simbólico. Então, as cores, os números, os nomes, os títulos, tudo tem um simbolismo que está relacionado a esse gênero. Então, entender o gênero é crucial para você compreender o livro. Ok? Então, deu uma palhinha aí. De fato, é uma questão um pouco complexa. Depois a gente vai voltar nela ao longo dos nossos estudos. Seguindo aqui, queridos, queria começar a olhar o capítulo 1, nessa segunda metade, aí já foram 20 minutos da nossa live. Quero seguir aí com os primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Está entrando aqui uma pergunta do Fabiano, que, se eu não me engano, ela se refere à carta à igreja de Laodiceia, que está ali, Fabiano, no capítulo 3. Então, acredito que a gente vai voltar nessa pergunta
lá na quarta-feira, tá? Mas eu vou tentar, depois da nossa live, responder essas perguntas aí aos queridos, tá bom? Acho que não vai dar para a gente, senão eu não vou conseguir completar a proposta de hoje. Mas fica tudo registrado e eu mando a resposta aí para os queridos assim que a gente acabar, tá bom? Então, minha proposta, minha meta aí é a gente ter 40 minutos. Então, vamos para os próximos 20. Já passamos o primeiro tempo. Então, o nosso texto de Apocalipse, ele começa com uma expressão muito importante. Revelação de Jesus Cristo. Então, a primeira frase do livro de Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. A palavra revelação, ela é o termo grego apocalipse. Então, tanto que algumas Bíblias, ao invés de intitular o livro de Apocalipse, intitulam de revelação. Então, revelação de Jesus Cristo. E aí, essa expressão de Jesus Cristo, ela aponta tanto para a origem da revelação, quanto para o conteúdo da revelação. Isto é uma revelação que é dada por Jesus a João, e é uma revelação que tem como conteúdo central a vida e obra de Jesus. Então aqui é um ponto importantíssimo também para a gente ter como guia na interpretação de Apocalipse. O conteúdo de Apocalipse, o que a gente vai encontrar no Apocalipse é evangelho. Então, querer ler o livro de Apocalipse como tantas pessoas querem, para descobrir ali segredos ocultos sobre o final dos tempos, é uma interpretação equivocada do livro, porque o livro, na verdade, ele quer desdobrar os efeitos da morte, da ressurreição, da graça de Deus em Jesus. Então, todo o conteúdo do livro, ele tem a ver com a vida e obra de Jesus. E se você não olhar o conteúdo pela vida e obra de Jesus, o Apocalipse deixa de fazer sentido. Ok? E aí o texto continua. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Está acompanhando a sua Bíblia aí? Bíblia aberta, tá bom? Para você, Bíblia aberta, lápis na mão, caneta, anota aí. Então, o que significa as coisas que em breve devem acontecer? Compreenda, os cristãos primitivos, ou seja, os cristãos do período do Novo Testamento, eles viviam e entendiam o tempo que viviam como a última fase da história do universo. Tá? Ou seja, a partir do momento que Jesus Cristo ressuscitou, nós inauguramos, estamos vivendo já o final dos tempos. Então, esse em breve, quando João diz as coisas que em breve devem acontecer, são as coisas que já estavam acontecendo na perspectiva dele, ou seja, os últimos dias já começaram, embora o seu cumprimento total ainda poderá demorar a se realizar. Observe que é assim, por exemplo, que a gente vai interpretar a expressão últimos dias nas cartas de Paulo. Paulo entendia assim, quando ele fala dos últimos tempos, que nos últimos tempos os homens serão assim, 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 assado, que nos últimos tempos acontecerá isso, isso e aquilo. Na perspectiva paulina, esses últimos tempos já eram os tempos que eles estavam vivendo, ou seja, desde o momento que Jesus ressuscitou, nós já estamos vivendo a última fase da história da humanidade. Então, esse em breve significa as coisas que já estão acontecendo, vão acontecer, se completando o plano de Deus para a história. O texto, então, continua. Segue aí. Chegou mais uma pergunta aí. Depois, como eu falei, ao final da live, eu vou respondendo as perguntas, porque são perguntas difíceis, algumas, né? Que demandam tempo para argumentar. Então, após a live, eu vou colocar as perguntas, as respostas para cada pergunta. Fica à vontade, pode perguntar. O texto continua dizendo o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aí vai. E que
enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E aí vem uma bem-aventurança. Vai dizer, bem-aventurados, né, no plural, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então veja, essa é a primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse. Nós vamos ter 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Aí você já percebeu o número 7. Então o Apocalipse sempre vai recorrer ao número 7. Então se você procurar aí, capítulo 14, versículo 13, 16, versículo 15, 19, versículo 9, 20, versículo 6, 22, versículo 7 e 22, 14, você vai ter aí outras bem-aventuranças. Essa bem-aventurança especificamente, ela trata da experiência completa da nossa relação com a palavra. Bem-aventurados são aqueles que leem, são aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras dessa profecia. A nossa experiência com a palavra de Deus não se resume em ler e ouvir. Somos bem-aventurados, ou seja, a palavra de Deus nos gera felicidade. Bem-aventurado quer dizer ser mais do que feliz, uma plena felicidade. Essa plena felicidade acontece quando a gente lê, a gente ouve e a gente guarda. Isto é, colocamos em prática. Por isso o livro de Apocalipse, repito e enfatizo, não é apenas sobre os eventos do final dos tempos, mas é a exortação de Deus para as nossas vidas no presente. Capítulo 4, versículo 4 do capítulo 1, João vai dizer que ele escreve as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então aí volta o número 7, veja aí. Esse número 7, que é o número preferido do livro, indica completude. Então, quando ele usa a referência às 7 igrejas, ele está se referindo não apenas àquelas 7 comunidades que existiam na Ásia, mas a todas as igrejas de Jesus Cristo espalhadas pela face da terra. Então, o número 7 tem a ver com a igreja de Cristo na terra, o corpo de Cristo completo. Aí, novamente, o que isso quer dizer para a gente? Que o livro de Apocalipse não falou nem apenas para as igrejas daquele tempo, nem apenas para as igrejas do final dos tempos. O livro de Apocalipse diz respeito a todos os cristãos, em todas as épocas, em todos os lugares. E aí o texto tem uma referência que eu acho espetacular. Né? Esse versículo você precisa prestar atenção, porque há aqui algo muito bonito, muito belo, uma construção poética espetacular do livro de Apocalipse. Está aí no versículo de número 4, começa no versículo 4. João vai dizer, ele está escrevendo as 7 igrejas que estão na Ásia, e agora ele vai dizer da parte de quem ele está escrevendo. Ele se refere, primeiro, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, sempre quando eu dou aula sobre Apocalipse, eu gosto de perguntar sobre esse versículo, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Quem você acha que João está se referindo? Provavelmente você pensou em Jesus, porque quando a gente pensa naquele que há de vir, nós pensamos em Jesus. Mas, na verdade, aquele que há de vir, nesse caso, se refere a Deus. E você vai perceber por quê. Temos aqui uma construção trinitária. João ele vai descrever a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E ele vai usar uma expressão poética para descrever, uma fórmula para descrever cada uma dessas pessoas. Então, quem é Deus? Deus é aquele que é, que era e que há de vir. Quem é o Espírito Santo? São os 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, veja aí. Novamente, o número 7. Aí você pode dizer, mas como é que os 7 espíritos
podem se referir ao Espírito Santo? A gente vai explicar. E aí depois ele vai falar de Jesus, da parte de Jesus Cristo. E aí ele vai usar 3 expressões para descrever a pessoa de Jesus: a fiel testemunha, o primogênito dos reis da terra, aliás, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, nós temos uma expressão trinitária, uma fórmula trinitária, onde cada pessoa da Trindade ela é descrita com uma expressão característica. Então, voltamos lá na pessoa do Pai. A fé, a perspectiva teológica de João é que o futuro do universo, o futuro da história, caminha para o encontro com Deus. Então, quando ele fala do Deus que há de vir, ele está pensando na história como um processo que está acontecendo, onde a gente caminha para o encontro com Deus. Aí a gente vai perguntar, mas como é, ou de que forma será esse encontro com Deus? Esse encontro com Deus será na pessoa do próprio Jesus Cristo, é verdade? Mas Jesus, lembrem, também é Deus. Então a história caminha para o encontro com Deus. E aí vem os 7 espíritos, que é a pergunta da Cíntia, né? Quem são os 7 espíritos? Então, 7 espíritos é uma forma de João descrever a pessoa do Espírito Santo. Então, o número 7 indica não apenas completude, mas também plenitude. E aí, da onde João tira isso? Aí volta ao que eu falei no início. João tira isso do Antigo Testamento. Lá em Zacarias, capítulo 4, versos 2 e 6, você vai ter uma descrição, 7 descrições da obra do Espírito Santo. Então, João pega isso e descreve a pessoa do Espírito como os 7 espíritos. Mas não são 7 espíritos diferentes. É uma forma poética de indicar a plenitude do Espírito Santo. Tá bom? E aí vem agora para a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é descrito, primeiro, como a fiel testemunha. Segundo, primogênito dos mortos. Terceiro, soberano dos reis da terra. Da onde João tira isso? Salmo 89. Então, ele sempre pega do Antigo Testamento para interpretar o Novo, para interpretar esse momento que ele está vivendo. Essa, aliás, é uma das dicas para quem quiser aprofundar o seu estudo e a sua compreensão do livro de Apocalipse. Nós devemos sempre buscar entender qual é o texto do Antigo Testamento que está por trás da reflexão de João. Então, ele está sempre produzindo, ele está redigindo, pensando enquanto um cristão impactado sobre a obra de Jesus, mas ele gera a sua reflexão com base em palavras, expressões e toda uma teologia que ele tira dos livros do Antigo Testamento. Então aqui ele está, no caso de Jesus, recorrendo ao Salmo 89. E aí nós temos essas 3 expressões que também são interessantes. Primeiro, fiel testemunha. Aqui aponta para a morte de Jesus. Jesus foi obediente até a morte. A palavra que João usa aqui para testemunha é a palavra grega mártir. Então, lembra, qual é o contexto histórico do livro de Apocalipse? Cristãos estavam sendo martirizados. O mártir é aquele que coloca a fidelidade a Deus acima do seu bem-estar pessoal. Dessa forma, João vai chamar e descrever Jesus como sendo o primeiro mártir. Ou seja, nós que estamos perseverando, somos exortados a perseverar pela fé, temos o nosso exemplo do Mestre. Nas palavras de Paulo, Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o primeiro mártir do cristianismo foi o próprio Jesus Cristo. Em segundo lugar, João vai descrever Jesus como o primogênito dos mortos. A fé do Antigo Testamento, a fé judaica, ela trazia a expectativa de que no final dos tempos haverá uma ressurreição geral de todos os mortos.
Daniel capítulo 12 fala sobre isso. Ora, como é que o Novo Testamento vai entender a ressurreição de Jesus? A ressurreição de Jesus é, então, a primeira ressurreição, a ressurreição que inaugura essa ressurreição escatológica do final dos tempos. Então, chamar Jesus de primogênito, ou seja, ele é o primeiro que ressuscita dos mortos. A ressurreição de Jesus, ela abre as portas, ela garante a nossa ressurreição. Então, o livro de Apocalipse é um livro de esperança, lembra? Cristãos estavam sendo mortos. Cristãos estavam sendo presos, torturados. Qual é a mensagem que nós temos? A morte já foi vencida. E um dia, assim como Cristo ressuscitou, todos nós que cremos nele, ressuscitaremos com ele. Ele é o primogênito dos mortos. Ele não é o único, nem é o último. Ele é o primeiro. O primogênito é o primeiro filho. Então Jesus é o primeiro que abre as portas para essa ressurreição escatológica do final dos tempos. E a terceira descrição que nós temos é que Jesus é o soberano dos reis da terra. Veja, soberano dos reis da terra. Quer dizer que a terra tem os seus reis. Apocalipse, seu contexto histórico, é o contexto onde a igreja está sendo perseguida pelo poder político da época. A terra tinha um rei, a terra tinha os seus poderosos, mas sobre eles, acima deles, existe uma autoridade suprema. Jesus é o soberano dos reis da terra. Então, aqui nós temos uma tríplice referência à obra de Jesus. A primeira descrição, Jesus é a fiel testemunha, aponta para a morte de Jesus como exemplo de martírio. O primogênito dos mortos aponta para a ressurreição de Jesus. Ele é o primeiro que ressuscitou. O soberano dos reis da terra aponta para a exaltação de Jesus. Quando Jesus ressuscita dos mortos, ele recebe do Pai toda a autoridade. Ele vai dizer, nas palavras de Paulo, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, que Deus exaltou Jesus sobremaneira e deu a Jesus o nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Então Jesus é a autoridade suprema sobre todos os reis, sobre todos os governantes. Vamos aí, continuando, tentando chegar até o versículo 8. O texto vai dizer que no versículo 5, a segunda parte, fala assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E o que ele fez? Nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então veja, aqui é interessante observar que ele fala da salvação, né? Então Jesus Cristo, aliás, Deus em Jesus Cristo nos libertou, então a nossa libertação é pelo sangue de Jesus, mas também fala do resultado dessa salvação. Somos libertos pelo sangue de Jesus e isso nos constitui sacerdócio, sacerdote de Deus. Temos aqui um fundamento importante para a doutrina característica do protestantismo, que é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Isto é, na perspectiva reformada, todo cristão é um sacerdote, o que significa que eu e você e toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, independentemente da sua condição espiritual, se ela acessar Deus por meio de Jesus Cristo, ela tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Somos sacerdotes, temos livre acesso ao Senhor, mas isso também significa que nós temos uma missão. O sacerdote não é apenas que tem acesso ao Senhor, mas ele tem um trabalho, uma tarefa a cumprir nesta terra. E o texto termina, nesse versículo 6, com uma doxologia, que é uma palavra de glorificação. Vai dizer aí: a ele a glória, o domínio pelos séculos. Amém. Então,
Quando você ouve amém, onde você lembra, isso te leva a que contexto, né? O amém nos lembra o ambiente litúrgico, o ambiente do culto, o ambiente da adoração. E o livro de Apocalipse é um livro que está repleto de palavras de adoração, palavras de glorificação. Há uma influência muito grande litúrgica sobre o livro de Apocalipse. Então, é muito interessante a gente ver que enquanto João ele está escrevendo e descrevendo toda essa visão, ele sempre vai ter momentos onde ele vai fazer uma pausa para registrar a adoração ao Senhor, a adoração a Jesus Cristo. Novamente, isso nos faz entender, nos faz pensar e refletir que Apocalipse não é para especulação, não é para descobrirmos segredos ocultos do final dos tempos. Apocalipse é um livro que nos dá esperança e nos leva a adorar Jesus Cristo. Bem, gente, 40 minutos é o que eu me propus para hoje. Tem muita coisa aí, foi só o esquenta, né? Quarta-feira, 20 horas, vamos estar aqui ao vivo, continuando aí, vamos seguir em tempos de quarentena, vamos produzir conhecimento, vamos aprender, vamos estudar a palavra de Deus. E você que encaminhou suas perguntas, a gente vai estar encaminhando aí as respostas para cada um que está respondendo. Está entrando agora a pergunta do Fabiano. Quero agradecer a todos que nos prestigiaram nessa noite. Deus te abençoe. É uma alegria para mim, como pastor, poder interagir com você. Tá bom? Vamos encerrar por aqui. Te vejo na quarta. Continua seguindo aí as nossas lives e todo o conteúdo da Igreja Presbiteriana das Águas. Um grande abraço do pastor Jackson.